Fala rapaziada, saudações vascaínas a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Hoje um vídeo um pouco diferente, aniversário do nosso gigantesco, 126 anos, né, de muita luta, de muita glória, de muita vitória, de muito sofrimento também nos últimos anos. Mas a gente está aqui para celebrar, vamos falar do Vasco, falar da minha história para vocês, com o Vasco, falar das amizades, enfim, tudo isso e muito mais aqui. Então, galera, antes eu peço para você deixar o like aí, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta também aí essa história, me conta a sua história com o Vasco, quero saber da sua história, fala para mim, né, da sua história com o Vasco, quero saber, né? Compartilha esse vídeo aí para todo mundo ficar sabendo aí também e pede pra galera seguir o canal aí, beleza, galera? Rapaziada, hoje, né, lá em São Januário teve uma celebração, né, com o Diaco Fernando, né, meu parceiraço aí de caminhada na fé, né, se ordenou aí diácono há pouco tempo, né, ele que mora ali na Barreira do Vasco, toma conta hoje da capela de Nossa Senhora das Vitórias lá em São Januário, né, ele que abriu as portas para mim, né, a primeira vez que eu fui tocar na missa lá em São Januário, ele que recebeu não só a mim, mas o Padre Francisco também. Abração para os dois, para o Fernando e o Padre Francisco, né? São pessoas importantíssimas na minha vida, em relação ao Vasco também, né? E eu espero que esse dia seja muito frutuoso para eles também, né? Já que o Fernando teve hoje lá com o Pedrinho e algumas pessoas da diretoria, fez aí uma celebração, né, religiosa em relação ao Vasco, ganhou uma camisa do Pedrinho bem bacana com o nome dele, assim, Diaco Fernando ficou muito top, né, ficou muito maneiro, e é bom ver que o Vasco está resgatando essa raiz católica do clube, né, o clube sempre teve essa raiz, né, desde o começo, desde da fundação até os dias de hoje, o Vasco sempre teve essa raiz, né, sempre teve essa parte da religião católica muito forte no Vasco. Óbvio que o Vasco, né, engloba todas as outras religiões, né, aceita, né, tem ali aceita todo mundo, né, cara, porque assim, o Vasco é o clube do povo, então assim, não tem como você negar o povo, né, negar o torcedor vascaíno, mas a sua essência, a essência do Vasco é um clube católico, um clube que tem essa raiz católica muito forte, né, então fica aqui o meu abraço, né, ao Padre Francisco, que é um grande amigo, hoje não mora aqui em Resende mais, né, mas acompanha o Vasco, acompanha os vídeos aqui, e o Diaco Fernando, que é meu parceiro, que é meu amigo, fez a celebração hoje lá, abençoou o campo, pode ter certeza que daqui para frente a gente vai ter bons resultados, melhores que a gente já está tendo agora também. Beleza, galera? Agora eu vou contar a minha história com o Vasco aí para vocês, né? Então, assim, é dia muito especial, dia em que minha família comemora, né? A gente vai ter uns biricutivos aqui daqui a pouco para poder comer, para poder comemorar o aniversário do Vasco, assistir, obviamente, pela Vasco TV lá o show do Vasco, mas enfim, só para vocês, para ter um vídeo aqui, né, de aniversário do Vasco que a gente não fez de manhã, para poder trazer as notícias e agora um pouco mais à noite com mais calma a gente conseguir trazer um pouco da nossa história com o Vasco aí, para vocês entenderem a nossa paixão, o nosso amor pelo Vasco. Então, galera, minha paixão pelo Vasco começou muito cedo, né? Minha primeira vez em São Januário foi com 6 meses de idade, né? Meus pais são vascaínos, né? Minha mãe falecida já, e vascaína doente, roxa, né? Meu pai também vascaíno, né? Minha família, no geral, maioria é Vasco, né, cara? Partindo da minha avó, do meu avô, né? Que são vascaínos também, né? Minha avó também falecida, começou por ela e pelo meu avô, e daí veio passando de geração em geração, né? Até chegar na minha de agora. E assim, galera, como eu disse para vocês, cheguei, né, no Vasco aí com 6 meses de idade, né? No meu primeiro jogo, tive ali muito contato com os jogadores da época, né? Roberto Dinamite, Bismarck, Romário, Pimentel, Luiz Carlos Vinck, enfim, a maior rapaziada aí, Cocada, né? Fui naquela festa, né, do Cocada, obviamente que eu não lembro, eu tinha somente 2 anos, né? Mas tenho fotos daquele dia, né,
comprova que eu tive presente nesse dia, na festa lá do Vasco. E assim, o Vasco entrou na minha vida muito cedo, né? Entrou na minha vida com 6 meses de idade, né? Minhas primeiras vezes em São Januário. São Januário não era nem o que era hoje, né? Era aquele bancada azul ainda, era bem nostálgico mesmo, era muito lindo mesmo, era grande, né? Cabia muita gente, né? E isso foi passando de geração em geração, até que aos meus 14 anos eu comecei a frequentar São Januário parcialmente sozinho, né? Digo parcialmente sozinho porque comecei aí com o padrinho meu, Cacareco, vascaíno também, fundador da Resenha Vasco, e com isso eu comecei a frequentar mais vezes com ele São Januário, jogos, enfim, comecei a ter mais contato com ele. Aí nessas idas e vindas aí de São Januário, conheci o Eurico Miranda, conheci o Roberto Dinamite, conheci Pedrinho, conheci todos aí jogadores importantes do Vasco que acompanhavam o Vasco naquela época, né? Que jogavam no Vasco naquela época. E para mim era muito gratificante, né? Era um moleque, né, de 13, 14 anos ali que tava realizando o sonho, né, de estar sempre perto do Vasco ali, como vascaíno desde criança. Graças a Deus não tive, né, a infelicidade aí, né, de torcer para outro time. Sempre fui Vasco, graças a Deus, né, não vesti outra camisa de outro time, graças a Deus, né, e sempre fui Vasco. E com isso, cara, eu fui frequentando jogos, né, perdi a conta de quantos jogos já fui, tanto no Maracanã quanto em São Januário, perdi as contas de quantos jogos eu já fui, né, já fui em jogos fora também do estado, em São Paulo, né, já fui no Morumbi, já fui no antigo Palestra Itália, no novo ainda não fui, né, já fui no Pacaembu, já fui na Arena Corinthians, né, enfim, a gente acompanha o Vasco aí de uma certa forma aí há bastante tempo, né. Nos meus 17 para 18 anos eu entrei para uma torcida aqui em Resende, né, fiquei à frente da torcida por um tempo e com isso eu criei um pouco mais de laço com o Vasco, né, comecei a viver um pouco mais o Vasco, porque aí eu tinha que organizar caravana, né, corretagem de ingressos, as coisas todas, e foi se passando aí muito tempo e a gente caminhou junto durante muito tempo. Eu, o Douglas, o Dogão, né? O Júnior, o David, rapaziada, né, da Força Jovem aqui de Resende, né? O Elton, né? E depois de muito tempo a gente, né, caminhando junto, né? Foi só chegando gente, chegou o Dudu, depois chegou o Sebastião, né? Chegou o Thiago Pé, chegou uma rapaziada que incorporou muito bem o nosso grupo ali. A gente manteve ali a nossa ida a São Januário por muitos anos, né? Por muitos anos mesmo. A gente manteve ali a saída para São Januário direto, né? Depois eu me afastei, acabei me afastando da Força Jovem por problemas pessoais, né, cara? Minha mãe começou a adoecer na época e eu tive que cuidar dela, enfim, né? São passagens que a gente, né, precisa ter na frente, né? Obviamente que o Vasco ele não está na frente de Deus e da minha família. Obviamente que o Vasco me ajuda muito na minha vida, mas ele não é o mais importante. O mais importante é Deus, Nossa Senhora e a minha família, né? Depois vem meus amigos, aí vem o Vasco, né? Vem o Vasco e depois meus amigos, é verdade, né? Porque os meus amigos são Vasco, então acaba que juntando tudo aí, né? Com isso com 2011 mais ou menos, né? A gente juntou aqui eu, Ricardo Virela, Fábio Guta, Thiago Mustafa, rapaziada aqui de Resende, do Daniel também, nosso camarada aqui. A gente se juntou e fundou a torcida Vaz Brahma, né? Daí em diante a gente começou aí, juntou a rapaziada que gosta de tomar uma Brahma e a rapaziada que é apaixonada pelo Vasco, e ficou Vaz Brahma aí. Com isso a gente está desde 2011 aí, né? Tocando aí o nosso grupo aí de rapaziada, que é um clima totalmente diferente, totalmente familiar, né? Vamos para São Januário, faz churrasco em São Januário, faz churrasco no Maracanã, pra gente assistir os jogos. Inclusive, galera, vou até mostrar para vocês aqui, chegou ontem, né? A Yane, que é a nossa parceira aí já de muito tempo aí, nossa amiga de muito tempo aí, mandou fazer essa canequinha aqui da Vaz Brahma. Ficou topzera demais, com o nome e tudo escritinho lá atrás. Hoje eu vou aproveitar aqui para tomar alguma coisa nela para poder comemorar o aniversário do Vascão, né? Mas assim, o Vasco sempre foi muito importante na minha vida e na vida da minha família, né?
Meu pai, minha avó, meus avós passaram para minha mãe com meu pai passou para mim e eu agora com a minha família, né, construída, instituída por Deus aí. Eu e minha esposa já era vascaína antes de me conhecer, graças a Deus, até porque Deus é perfeito, né, cara? Deus, ele sabe o que ele faz aí, ele sabe que se desse uma esposa para mim, se a Carol torcesse para outro time, eu acho que ia dar ruim, né? Mas graças a Deus a Carol é Vasco também, acompanha os jogos, né? E com isso a gente se casou, né? Tem a nossa filha Maria Pilar também que já assiste jogo comigo, já fica falando para sair, vamos embora, vamos fazer gol, né? E isso a gente vai passando de geração por geração, né? E nosso grupo tá aí, né? Nosso grupo da Vajana tá aí, pronto até hoje, né? Caminhamos junto aqui com as torcidas do Vasco aqui em Resende, junto com a Força Jovem, a gente caminha junto aqui sempre, estamos sempre nos reunindo para poder ver o jogo, a gente sempre troca uma ideia, né? E é importante. Falar do Vasco para mim é uma parada muito. Tem que segurar até a emoção um pouquinho, porque o Vasco, cara, o Vasco me deu tudo assim de mais importante na vida, né? Em relação à amizade, o Vasco me deu tudo, cara. 2003 ou 4, não sei, conheci a Natália, é minha madrinha de casamento hoje, né? A gente se conheceu em São Januário, a gente criou uma amizade muito forte, muito bacana, que perdura até os dias de hoje aí. Ela, Luana, Silvia, Dani, enfim, rapaziada toda ali da GDA, né? São pessoas importantes na minha vida, que eu tenho contato até os dias de hoje, que tem um laço de amizade muito grande, tudo isso feito nas arquibancadas de São Januário, né? O Vasco, ele simplesmente ele une as pessoas, né? A gente costuma dizer que o Vasco uniu, ninguém separa, e é mais ou menos isso, né? Tem essa galera aí, com essa galera desde 2004, cara. A gente já tá aí há 20 anos com essa amizade aí, quase, sabe? Então, assim, é muito importante pra gente também ter o Vasco sempre presente na nossa vida, né, de alguma forma. Eu, assim, sou suspeito, muito suspeito de poder falar do Vasco. O Vasco, para mim, é a minha vida, é a minha história, é meu primeiro amigo, né? Eu sou apaixonadíssimo pelo Vasco desde sempre. Minha família sempre foi Vasco, minha mãe, saudosa mãe, sempre foi Vasco. Eu falei que não ia chorar, já tô quase, né? O último jogo que eu levei a minha mãe foi numa despedida do Edmundo, né? Em São Januário. Foi o último jogo que eu tive a oportunidade de levar minha mãe. E assim, foi muito gratificante para mim poder realizar o sonho dela de ver o Edmundo jogar de perto. Eu já tinha visto outra vez, mas queria muito participar daquele momento de despedida do Edmundo do futebol, né? E do Vasco, né? Consegui levar minha mãe também no Maracanã, anos antes, enfim. Eu consegui fazer com minha mãe e com meu pai, né, o que eles fizeram comigo na infância, que é levá-los a São Januário, né? Meu pai ainda, a gente está programando, né, de levar minha filha, né, para lá, para a gente poder juntar gerações ali dentro de São Januário, que é muito bacana, né? Eu acho que o Vasco é isso, cara. O Vasco é amor, o Vasco é paixão, o Vasco, ele sempre impulsa a gente a querer mais, a estar perto do Vasco, a respirar Vasco. Não tem como explicar esse amor, não tem como eu expressar isso para vocês. Eu sei que muitos de vocês que me assistem aqui, vocês entendem o que eu falo porque vocês são Vasco. E a galera que não é Vasco, que assiste o vídeo, não vai entender nunca. Não vai entender nunca o que é o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama é muito gigantesco, realmente. Quando eu falo nas minhas apresentações dos vídeos, né, que eu falo notícias do nosso gigantesco Vasco da Gama, eu não estou de sacanagem, estou falando sério. O Vasco é muito gigante, por mais que tenha passado esses últimos 24 anos aí lutando ferozmente aí para não fechar as portas, né? Não se fez isso porque a torcida não deixou. A nossa torcida, ela é realmente ímpar, realmente diferente de toda e qualquer outra. Qualquer torcida que passar o que a gente passou nesses últimos 24 anos, com certeza já teria deixado o clube. Certeza absoluta disso. Então, assim, parabéns, Vasco da Gama. Muito obrigado por você existir. Obrigado pelas amizades que você me deu. Obrigado pelos momentos bons, momentos marcantes que você me deu, por todos os títulos que eu consegui ver em São Januário, né, que eu tive presente
os dois brasileiros, a Mercosul, o Carioca, os Cariocas de 2015 e 2016. A Copa do Brasil foi desses últimos títulos do Vasco, a Copa do Brasil foi o único título que eu não fui, nenhum dos dois jogos. Os outros eu tudo fui, Libertadores eu fui, Brasileiro eu fui, Mercosul eu fui, né? Enfim, a gente, Rio-São Paulo, né? Consegui ver os times memoráveis do Vasco, né? E a gente espera que isso volte o quanto antes, né? Para encerrar de verdade agora, Vasco, muito obrigado por tudo. Você é muito importante na minha vida. Você é um clube que o vascaíno, ele, para ser vascaíno, ele tem que ser apaixonado, não tem como. Você faz a diferença nas nossas vidas e a gente espera que a partir de agora, na mão do Pedrinho, como já está acontecendo, que você seja muito bem tratado para você tratar bem a sua torcida. E é isso. Muito obrigado por tudo. Saudações vascaínas e viva o Vasco. Viva o gigantesco Vascão da Gama. Valeu!